Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Coração Francês. Aqui, nossa missão principal é te ensinar um francês que fica para toda a vida. Meu nome é Audrey, sou francesa e neste vídeo você vai aprender o vocabulário da família. Imagine a seguinte situação. Você acaba de chegar na casa de um amigo francês que o convidou para jantar. Depois de cumprimentá-lo, ele te convida a aguardar na sala enquanto termina de preparar o aperitivo. E então, surpresa, você descobre que já tem alguém na sala. É outro convidado, também amigo do seu amigo. Bem, é hora de testar seu nível de francês. Você cumprimenta a pessoa e, após as saudações básicas, vocês passam para outros assuntos. Você menciona sua idade, sua atividade profissional, seus interesses, sua última viagem, etc, etc. Porém, o aperitivo ainda não está pronto e você está começando a ficar sem assuntos para conversar. Fique tranquilo, você ainda tem uma última carta na manga. Você pode falar sobre sua família. Com suas 11 tias e 34 primos, você tem muitas histórias de família para contar. Exceto, como se diz primo em francês? E sogro? E avô? Ah, que pena! Você poderia ter conversado sobre isso por horas. Para evitar que o mesmo aconteça com você, eu te convido a enriquecer seu vocabulário estudando o tema da família. Seja apresentando seus entes queridos, falando sobre seus sogros ou contando a história de como seus bisavós se conheceram. Esta aula é para você. Antes de nos lançarmos no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda bastante. Não hesite também em deixar um comentário e se juntar a nós nas nossas redes sociais. Todos os links estão na barra de descrição. Desde já, muito obrigada. Sem mais delongas, bora lá! Antes de mais nada, como se diz uma família em francês? Dizemos une famille. Une famille. Une famille. Para pronunciar esta palavra da forma certa, você deve pronunciar o duplo L como se fosse o Y na palavra yaourt. Yaourt. Isso dá une famille. Une famille. Une famille. Une famille. Por exemplo, ma famille se réunit tous les dimanches. Ma famille se réunit tous les dimanches. Agora, como falar dos pais? Em francês, os pais se diz les parents. Les parents. Lembro que a combinação E mais ENE faz o som nasal ON. Quanto ao T e ao EC no final da palavra, eles são mudos. Vamos repetir. Les parents. Les parents. Para falar da mãe, dizemos la mère. La mère. Cuidado, esta palavra tem vários homófonos, ou seja, palavras que se pronunciam da mesma forma, como un maire, prefeito, ou la mer ou mar. Portanto, para não confundir as palavras, preste muita atenção à ortografia. No dia a dia ou ao falar diretamente com sua mãe, é mais comum usar a palavra maman, que é a versão afetuosa de mère.
Lembro que a combinação A mais N faz o som nasal en. En. Vamos repetir. Maman. Maman. É a mesma distinção que existe em português entre as palavras mãe e mamãe. Por exemplo, ma mère s'appelle Maryse. Ma mère s'appelle Maryse ou ma maman s'appelle Maryse. Ma maman s'appelle Maryse. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère ou aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma maman. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma maman. Para falar do pai, usamos a palavra le père. Le père. Mais uma vez, prestei atenção à grafia, pois esta palavra também possui homófonos como un père, par, ou une paire, par. Por exemplo, une paire de chaussures, une paire de chaussures, par de sapatos. No dia a dia, a palavra père é substituída por papá, que corresponde ao papai do português. Por exemplo, son père est plombier. Son père est plombier. Papa, tu as besoin d'aide pour le barbecue? Papa, tu as besoin d'aide pour le barbecue? Agora vamos falar das crianças. Falando nisso, cuidado. Em francês, a palavra enfant pode ter dois significados. Pode significar uma criança, mas também filho, uma filha. Por exemplo, les enfants vont à l'école en bus. Les enfants vont à l'école en bus. J'ai 3 enfants. J'ai 3 enfants. Em francês, uma filha se diz une fille. Une fille. Saiba que a palavra fille pode ser traduzida tanto como filha quanto como menina. Sobre a pronúncia, assim como para a palavra famille, é preciso imaginar que o duplo L é Y, o que dá une fille. Une fille. Une fille. Une fille. Para falar de filho, usamos o termo un fils. Un fils. Prestez atenção na pronúncia, o L é mudo. Un fils. Un fils. Em vez de fils, também podemos usar a palavra un garçon, que significa menino. Por exemplo, j'ai 2 enfants, un garçon et une fille. J'ai 2 enfants, un garçon et une fille. Mon fils a 24 ans. Mon fils a 24 ans. Finalmente, para concluir o assunto da família próxima, vamos falar sobre irmãos. Atenção, em francês, para falar dos irmãos e irmãs, sempre usamos a expressão les frères et sœurs. Les frères et sœurs comme as duas palavras. Por exemplo, tu as des frères et sœurs? Tu as des frères et sœurs? Em francês, irmão se diz un frère. Un frère. Quanto a uma irmã, dizemos une sœur. Une sœur. Lembrando que a combinação O mais E mais U faz o som E, que é som aberto. Para fazer esse som, faça a boca do O e diga E.
Vamos repetir. Une sœur. Une sœur. Por ejemplo, ma sœur vit en Allemagne. Ma sœur vit en Allemagne. Mon frère est avocat. Mon frère est avocat. Em francês, quando você quiser falar sobre a diferença de idade entre irmãos, você pode usar os adjetivos petit, petite et grand, grande. Assim, uma irmã mais nova se diz une petite sœur. Une petite sœur. Quanto ao irmão mais novo, dizemos un petit frère. Un petit frère. Prestez muita atenção na palavra petit, petite. No masculino, o T é mudo, mas no feminino devemos ouvi-lo. Petit, petite. Un petit frère, une petite sœur. Un petit frère, une petite sœur. Para falar de irmãos e irmãs mais velhos, usamos as expressões une grande sœur et un grand frère, Tal como acontece com a palavra petit, petite, no masculino o D de grand é mudo, mas no feminino devemos ouvi-lo. Grand, grande. Un grand frère, une grande sœur. Un grand frère, une grande sœur. Par exemple, mon grand frère s'appelle Jérôme. Mon grand frère s'appelle Jérôme. Ma petite sœur a 6 ans. Ma petite sœur a 6 ans. Existem também termos mais específicos. L'aîné, le cadet, le benjamin et no feminino, l'aîné, la cadette, la benjamine. Mas, em geral, usamos esses termos mais por escrito ou num contexto formal. Por fim, no caso de ter apenas país em comum como irmão ou irmã, acrescentamos a palavra demi. Demi. Isso dá une demi-sœur, un demi-frère. Une demi-sœur, un demi-frère. Par exemple, j'ai une demi-sœur. J'ai une demi-sœur. Mon demi-frère a le même âge que moi. Mon demi-frère a le même âge que moi. Tudo bem até agora? Para finalizar esta primeira parte, que tal fazer um exercício? Um texto vai aparecer na tela. Após pausar o vídeo, leia o texto em voz alta e leve o tempo que for necessário. Então, você pode continuar o vídeo, vamos reler o texto juntos. E aí, foi tudo bem? Agora vou ler o texto frase por frase. Se quiser, você pode repetir depois de mim. Você está pronto? Vamos lá. Bonjour, je m'appelle Jessica. Aujourd'hui, je vais te présenter ma famille. Mes parents s'appellent Maria et Roberto. Ils sont mariés depuis 25 ans. J'ai une grande sœur, Fiona, qui a 3 ans de plus que moi. Elle est infirmière. J'ai aussi un petit frère, André, qui va encore au lycée. Moi, je suis vendeuse dans un magasin de vêtements. J'ai 2 enfants, une fille de 2 ans et un garçon qui vient d'avoir 6 mois. Et toi? Agora, para dar ainda mais sentido a esse exercício, que tal tentar escrever você mesmo? Em poucas linhas, apresente sua família próxima em francês. Depois de escrever o texto, para trabalhar também a pronúncia,
você pode gravar a si mesmo lendo seu trabalho. Além disso, ler em voz alta pode te ajudar a detectar erros. Agora vamos falar sobre a família um pouco mais distante, se assim podemos dizer, ou seja, tias, primos, avós, etc. Vamos começar pelos avós. Em francês dizemos les grands-parents. Les grands-parents, que significa literalmente os pais grandes. Para falar da avó, dizemos une grand-mère. Une grand-mère. Prestez atenção no DM grand, ele é mudo. Une grand-mère. Une grand-mère. Mesmo que a palavra seja feminina, neste caso o adjetivo grand não concorda. Quanto ao avô, dizemos un grand-père. Un grand-père. Un grand-père. Aqui, novamente, o D de grand é mudo, un grand-père. Un grand-père. Por exemplo, ma grand-mère est à la retraite. Ma grand-mère est à la retraite. Mon grand-père adore jardiner. Mon grand-père adore jardiner. Para falar dos seus avós de forma afetuosa, você pode usar os termos mami ou mémé e papi ou pépé. Para distinguir seus avós maternos de seus avós paternos, basta adicionar os adjetivos maternel, maternel ou paternel, paternel. Por exemplo, ma grand-mère maternelle a 86 ans. Ma grand-mère maternelle a 86 ans. Mes grands-parents paternels ne sont plus en vie. Mes grands-parents paternels ne sont plus en vie. Por fim, se quiser falar sobre seus bisavós, basta acrescentar a palavra arrière, arrière, antes da palavra grand-père ou grand-mère. Assim, mon arrière-grand-père significa meu bisavô et mon arrière-grand-mère significa minha bisavó. E você pode adicionar quantos arrière quiser. Por exemplo, mon arrière, 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 arrière grand-père. Não é brincadeira, realmente fazemos assim. Neste caso, o francês é mais fácil do que o português. Agora, como falar dos netos? Les petits-enfants. Les petits-enfants. Não se esqueça de fazer a ligação entre petit e enfant. Les petits-enfants. Les petits-enfants. Se for menina, dizemos une petite fille. Une petite fille, literalmente, uma pequena filha. E se for menino, dizemos un petit fils. Un petit-fils. Por exemplo, ma petite fille fait du judo. Ma petite fille fait du judo. Ton petit-fils a déjà 18 ans? Mon Dieu, que le temps passe vite. Ton petit-fils a déjà 18 ans? Mon Dieu, que le temps passe vite. Em relação a tias e tios, tio se diz un oncle, et uma tia se diz une tante, une tante. Cuidado, essa palavra tem homofono, a palavra une tante, que significa uma tenda. Melhor evitar confundi-las. Por exemplo, ma tante joue du piano. Ma tante joue du piano. Mon oncle fait partie d'un club de pétanque. Mon oncle fait partie d'un club de pétanque.
Falando nisso, uma pequena pausa cultural. Você conhece la pétanque? É esporte coletivo que se pratica com bolas de aço e un cochonnet que é uma pequena bola de 3 centímetros de diâmetro. O objetivo é lançar as bolas de aço o mais próximo possível do cochonnet e afastar as bolas dos adversários. É esporte muito popular na França que pode ser praticado em clubes, mas também em família. Quando eu era pequena, muitas vezes acontecia que depois de churrasco com convidados, todos começavam a jouer à la pétanque, Como dizemos, c'était le bon temps, c'était le bon temps. Se você estiver interessado sobre la pétanque, coloquei link na barra de descrição. Eu li em algum lugar que as regras são parecidas com o bocha brasileiro, mas eu não sei se isso é verdade. Então, se você pratica bocha, não hesite em me dizer nos comentários. Voltando ao assunto, as palavras tante e oncle também possuem versões afetuosas. Tati, tati ou tata, tata e tonton, tonton. Tati, tata, tonton. Agora vamos falar de primos. Em francês, primo se diz un cousin. Un cousin. A letra S faz o som Z e a combinação I mais N faz o som nasal un. Isso dá un cousin. A forma feminina é une cousine. Une cousine. Par exemple, j'ai 3 cousins. J'ai 3 cousins. Ma cousine est apicultrice. Não consigo falar francês. Ma cousine est apicultrice. Ma cousine est apicultrice. Tudo bem? Então vamos continuar. Se quiser falar de sobrinho e sobrinha, você deve usar as palavras un neveu et une nièce. Une nièce. Un neveu, une nièce. Par exemple, ma nièce fait de la capoeira. Ma nièce fait de la capoeira. Mon neveu adore les mangas. Mon neveu adore les mangas. Por fim, se você for madrinha ou padrinho de uma criança, pode referir-se a eles pelos termos un filleul, une filleule, une filleule. Ambos os termos são pronunciados da mesma forma, un filleul, une filleule. Tal como acontece com as palavras une famille et une fille, você deve imaginar que o duplo LE é Y. Vamos repetir. Un filleul. Un filleul. Une filleule. Une filleule. Além disso, padrinho se diz un parrain et uma madrinha se diz une marraine. Une marraine. Lembre-se que em francês, R duplo se pronuncia como R simples. Un parrain, une marraine. Antes de passar para a última parte deste vídeo, que tal fazer pequeno teste para ver se você memorizou todo o vocabulário estudado até agora? Uma palavra em português aparecerá na tela e você terá que encontrar sua tradução para o francês. Você pode pausar o vídeo enquanto encontra a resposta certa. Caso contrário, a correção aparecerá automaticamente. Você está pronto? C'est parti!
Un primo se diz un cousin. Un cousin. Uma avó se diz une grand-mère. Une grand-mère. Sobrinho se diz un neveu. Un neveu. Uma afilhada se diz une filleule. Une filleule. Irmão se diz un frère. Un frère. Os pais se diz les parents. Les parents. Uma tia se diz une tante. Une tante. Uma irmã mais nova se diz une petite sœur. Une petite sœur. E aí, você encontrou todas as traduções? Se você cometeu erros, não há problema. Uma boa dica para memorizar vocabulário é criar flashcards. De um lado do flashcard, você escreve a palavra em português e do outro, sua tradução para o francês. Você verá que, ao revisar os cartões alguns minutos por dia, você memorizará tudo bem rapidamente. Nesta última parte, falaremos sobre a família distante, ou seja, a família mista e a família do seu cônjuge. Vamos começar pela família mista, la famille recomposée. La famille recomposée. Vamos imaginar uma situação. Lucas é um adolescente. Os pais dele são divorciados. A mãe de Lucas se casou novamente com Pedro. Pedro é, portanto, le beau-père ou padrasto de Lucas. Quanto a Lucas, ele é le beau-fils ou enteado de Pedro. Agora vamos mudar o personagem principal da história. Em vez de Lucas, vamos falar de Letícia. Os pais de Letícia também são divorciados. O pai de Letícia se casou com outra mulher. Esta mulher é, portanto, la belle-mère, a madrasta de Letícia. Quanto a Letícia, ela é la belle-fille, a enteada da nova esposa do pai. Está tudo bem ou confundi vocês com minhas histórias? Para ter certeza que tudo está ok, vamos repetir cada palavra. Un beau-père, une belle-mère, un beau-fils, une belle-fille, Par exemple, Rosa n'aime pas trop sa belle-mère. Leandro joue au foot avec son beau-fils. Por fim, vamos falar sobre a família do seu cônjuge. A mãe do seu cônjuge é sua belle-mère, sua sogra. E sim, em francês não há distinção entre as palavras
madrasta e sogra. É o contexto que nos permite entender de quem estamos falando. A mesma regra se aplica ao pai do seu cônjuge, que é seu beau-père, seu sogro. Para falar dos irmãos do seu cônjuge, você pode usar as palavras une belle sœur, uma cunhada, e un beau-frère, cunhado. Por exemplo, je m'entends très bien avec ma belle-sœur. Je m'entends très bien avec ma belle-sœur. Mon beau-père est un pêcheur. Mon beau-père est un pêcheur. Se mudarmos o ponto de vista e vocês forem sogros de alguém, podem ter une belle fille, uma nora, e un beau-fils, genro. Mais uma vez, os termos são os mesmos da família mista. No entanto, existe outra opção para a palavra un beau-fils, genro, que, neste caso, pode ser substituída por un gendre. São termos intercambiáveis, embora no dia a dia eu tenha a impressão de que a palavra gendre é mais usada neste contexto do que a palavra beau-fils. Por exemplo, ma belle-fille est colombienne. Ma belle-fille est colombienne. Mon gendre a été muté en Chine. Mon gendre a été muté en Chine. Allez, vamos repetir tudo. Une belle mère. Un beau père. Une belle sœur. Un beau frère. Une belle fille. Un beau fils ou un gendre. Saiba também que os termos un beau frère e une belle sœur também se aplicam aos cônjuges dos seus irmãos e irmãs. Por exemplo, se você tem uma irmã e ela é casada com o homem, esse homem é seu beau-frère, seu cunhado. Para finalizar esta aula, sugiro que você trabalhe diálogo que abrangerá todo o vocabulário estudado. O diálogo será entre Pamela e Sofia, duas amigas de infância. Bom, como estou sozinha, terei que fazer as duas vozes, a voz de Pamela e a voz de Sofia, mas, logicamente, isso não deve atrapalhar seu entendimento. Você está pronto? Vamos lá! Coucou Sophia, tu vas bien? Eh Pamela, ça va et toi? Ça va, merci. Dis, j'ai vu ta mère hier, elle avait un caddie rempli de boissons. Ah oui, mes parents fêtent leurs 30 ans de mariage ce week-end. Waouh, impressionnant. Ton frère va venir? Oui, il vient avec toute la petite famille. Ma belle-sœur, mes 2 neveux et mes 3 nièces. Super! Depuis qu'il vit au Canada, on le voit plus trop. C'est vrai, mais là, c'est vraiment l'événement à ne pas rater. Il y aura mes grands-parents, mes tantes, mes oncles, mes cousins et cousines, même mes beaux-parents seront là. Ah oui? Ils prennent l'avion exprès? C'est cool ça! Yep, mon mari et les enfants sont trop contents. Ils les voient pas souvent. Génial! Eh bien, profitez bien. Então, como foi? Agora, cabe a você aproveitar ao máximo o diálogo. Você pode lê-lo em voz alta, sozinho ou com outra pessoa, anotar o vocabulário que deseja memorizar em flashcards, usar o áudio para fazer ditados, continuar o diálogo, etc, etc. Então, é isso pessoal, só me resta agradecer por assistirem até aqui. O canal Coração Francês está ganhando cada vez mais visibilidade e isso é graças a vocês. Então, merci beaucoup
Muito obrigada! Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. Siga a gente nas nossas redes sociais, todos os links estão na barra de descrição. Espero sinceramente que você tenha gostado desta aula de vocabulário. Não hesite em me dizer nos comentários se você gostaria de outras aulas desse tipo sobre outros assuntos. Poderíamos conversar sobre muitas coisas: o vocabulário da casa, dos animais, dos hobbies, do corpo, etc, etc. Se quiser praticar ainda mais, também convido você a usar a área de comentários para nos contar sobre sua família. Você pode escrever uma frase, um pequeno texto, fica a seu critério. A única condição, escreva em francês. Estamos ansiosos para ler. Obrigada mais uma vez por sua audiência e até a próxima. À bientôt. Ciao.